Olá, seja muito bem-vindo ao canal Macetes Pedagógicos. Eu sou o professor Douglas Rodrigues e hoje estarei postando um novo vídeo para que você possa adquirir um pouco mais de conhecimento. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem um link para você baixar a atividade relacionada ao vídeo de hoje. Agradeço a todos que se inscreveram no canal e você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative os sininhos e ajude a surgir novos conteúdos como esse. Muito obrigado e bora pro vídeo! Então vamos falar um pouquinho sobre avaliação. Inicialmente, eu coloquei uma definição em âmbito geral para que você possa estar compreendendo do que fala o assunto que nós estamos estudando. Então vamos lá. A avaliação corresponde a um dos componentes do processo de ensino-aprendizagem. Então vamos guardar esse conceito inicial, esse macete inicial. Ó. A avaliação é um dos componentes do processo de ensino-aprendizagem. Ele busca comparar o que foi adquirido com o que se pretende alcançar. Ou seja, você, professor, que você já explicou seu conteúdo, que você já deu sua matéria, então agora você vai comparar aquilo que você passou, ou seja, aquilo que o aluno observou, aquilo que ele aprendeu, com aquilo que foi estabelecido no seu planejamento. Dessa maneira, a avaliação tem como objetivo diagnosticar como a escola e o professor estão contribuindo para o desenvolvimento dos alunos. Ou seja, como você, professor, juntamente com o seu trabalho e a escola, estão contribuindo para que o aluno possa aprender, para que ele possa adquirir essas informações, ok? Então, tudo isso está envolvido na parte da avaliação. O que nós não podemos esquecer? Que a avaliação é um dos componentes do processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, agora nós vamos falar sobre a avaliação interna, que é o ponto-chave deste vídeo. Ou seja, aquelas avaliações que você, professor, pratica em sala de aula, os instrumentos que você utiliza para que o seu aluno possa aprender, para que o seu aluno possa compreender aquilo que você está passando, ok? Então, a avaliação interna são as avaliações praticadas pelo professor em sala de aula. E essa avaliação tem como intenção acompanhar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Ou seja, você vai utilizar de instrumentos para verificar, para acompanhar como esse aluno está aprendendo, se ele está conseguindo assimilar aquilo que você está passando para ele na sua aula. Esse tipo de avaliação é determinado de acordo com o planejamento escolar. Então, aquilo que você coloca no seu planejamento, aquilo que você estabelece, será o quê? O instrumento será a maneira como você vai verificar a aprendizagem do seu aluno. Mais uma vez, se aquilo que você ministrou, se aquilo que você passou, se aquilo que você mediou fez com que o aluno conseguisse compreender, né, o conteúdo ou a matéria ou alguma coisa que você passou para que ele pudesse aprender, ok? Seus resultados pautuam o trabalho do educador sobre o avanço em suas práticas pedagógicas, ou, se necessário, o retorno a alguma etapa de ensino. Ou seja, se você passou algum conteúdo para esse aluno, se você ensinou, não foi possível que ele compreendesse o que estava sendo passado, você vai ter que realizar o retorno, ou seja, vai ter que verificar uma nova maneira de você passar esse conteúdo para esse aluno. Para quê? Para que ele possa compreender aquilo que você está ensinando. Ok? Então, a avaliação interna são as avaliações praticadas pelo professor em sala de aula. São os instrumentos que o professor utiliza para que esse aluno possa compreender aquilo que você está passando para ele. Ok? Vamos agora para os tipos de avaliação interna. A primeira delas é a avaliação diagnóstica, que identifica a realidade de conhecimento de cada aluno e verifica suas habilidades ou dificuldades de aprendizagem. Normalmente, essa modalidade é aplicada nos momentos iniciais de uma fase da educação. O objetivo dessa avaliação é conhecer melhor os estudantes, identificando e compreendendo suas necessidades. Não possui caráter classificatório. Então vamos para os macetes. Então a avaliação diagnóstica, ela busca verificar a realidade em que esse aluno encontra, ou seja, quais os conhecimentos que ele possui de determinado assunto, quais conhecimentos que ele tem do conteúdo que você irá ensinar. Ou seja, a avaliação diagnóstica, ela verifica habilidades e dificuldades que esse aluno possui. Cuidado, ela é normalmente aplicada nos momentos iniciais. Então, o macete-chave para avaliação diagnóstica é a primeira avaliação a ser realizada. Então, não esqueça,
Avaliação diagnóstica é a primeira avaliação a ser realizada. Por exemplo, você iniciou o ano letivo ou um período letivo. Então, para você verificar o que esse aluno sabe ou o que ele conhece do assunto a ser tratado ou da matéria a qual você vai ministrar, você vai realizar uma avaliação diagnóstica, ou seja, você vai colocar algumas questões relacionadas ao que você irá ensinar no decorrer do período. E aí você vai conseguir ter uma ideia do que esse aluno sabe ou não. E isso ajuda o quê? Ajuda você a realizar os seus planejamentos futuros, ok? Aí aqui mostra o objetivo dessa avaliação, ou seja, da avaliação diagnóstica, é conhecer melhor os seus estudantes e, principalmente, compreendendo suas necessidades. Agora é importante você guardar, não possui caráter classificatório, ou seja, não tem atribuição de notas. Tanto é que é um tipo de avaliação que você nem entrega para o aluno. Você apenas fala uma observação em âmbito geral e essa avaliação fica com você, que você vai ter uma ideia de como você vai direcionar as suas aulas. Macete para avaliação diagnóstica: verificar o que o aluno sabe. Não possui caráter classificatório, ou seja, não é voltado para a atribuição de notas. É a primeira avaliação a ser realizada. Não esqueça, a avaliação diagnóstica é a primeira avaliação a ser realizada. Ok? Vamos para a próxima. Avaliação formativa. Busca medir o desempenho dos estudantes ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Então, o primeiro macete, ó, ao longo do processo, ou seja, é uma avaliação que é realizada ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Essa avaliação ela é diferente da avaliação voltada para notas, ou seja, fugindo à maneira tradicional das avaliações vinculadas à atribuição de notas, esse modelo pretende acompanhar a evolução da aquisição de conhecimento do aluno, permitindo que a sua prática docente seja ajustada às necessidades dos estudantes. Ela não é uma avaliação voltada para notas, ela não tem esse viés tradicional, ou seja, que você passa uma avaliação escrita, ele responde e você atribui uma nota. A avaliação formativa, ela segue essa forma de ajustar a necessidade dos estudantes. Então, pode ser um seminário, pode ser um debate, pode ser uma roda de conversa, pode ser um feedback, ou seja, você vai conversar com esse aluno, ou pode ser até mesmo um comentário feito por esse aluno, né? Você está lá dando o seu conteúdo, você está explicando sua matéria, e de repente o aluno ele faz um comentário que seja significativo para que todos possam compreender, até mesmo você. Ou seja, você vai verificar um ponto de vista que você não tinha pensado no seu planejamento. Então, isso é levado em conta na avaliação formativa. O mais importante, ó, ajustar as necessidades dos estudantes. Isso aparece muito em concurso, ok? É uma avaliação que vai se ajustar à necessidade dos estudantes, vai se ajustar à realidade dos estudantes. O que nós não podemos esquecer é uma avaliação realizada ao longo do processo de ensino-aprendizagem, ela foge à maneira tradicional e, principalmente, a prática docente, ou seja, a sua didática, será ajustada às necessidades dos estudantes, ok? Então, mais uma vez, a avaliação diagnóstica é a primeira a ser realizada. A avaliação formativa é realizada ao longo do processo e busca ajustar às necessidades dos estudantes, ok? Vamos para a próxima. Avaliação somativa ou classificatória. Então, ela recebe esses dois termos, tá? Esses dois nomes: avaliação somativa ou avaliação classificatória. É a modalidade avaliativa mais comum dentro das escolas brasileiras, utilizadas no final de um processo educacional. Então, o primeiro macete, ó, avaliação somativa ou classificatória, ela é utilizada ao final do processo. Então, não esqueça, avaliação somativa ou classificatória, geralmente aplicada no final de um processo, que pode ser definido como um ano, semestre, trimestre, bimestre ou ciclo, por exemplo. As avaliações somativas determinam o grau de domínio dos conteúdos pré-estabelecidos, demonstra o sucesso de assimilação ou não dos conteúdos pelos alunos, por meio da associação de notas ou conceitos, como forma de classificação. Então, aqui os macetes para esse tipo de avaliação. É uma avaliação utilizada ao final de um processo. Aqui envolve a atribuição de notas, conceitos e, principalmente, a intenção classificatória, ou seja, ela quer formar um ranking, né, colocando da maior nota para a menor.
Um exemplo de avaliação classificatória, um exemplo de avaliação somativa, pode ser um concurso, né? Porque o concurso, ele mede isso, ele busca ranquear os inscritos, né? Ou seja, daquele que acertou mais questões para o que acertou menos questões. Então, aqui temos atribuição de notas, conceitos, né? E principalmente a classificação. Lembrando, esse termo classificação, ele é apenas voltado para esse tipo de avaliação, somativa ou classificatória. Às vezes, em concurso, vai aparecer apenas o termo somativa, ou apenas o termo classificatória, mas vale as duas, ok? Mais uma vez, avaliação diagnóstica, a primeira a ser realizada. A avaliação formativa é realizada durante todo o processo e se ajusta às necessidades dos estudantes. A avaliação somativa ou classificatória, utilizadas no final de um processo, envolve atribuição de notas, conceitos e principalmente classificação, ok? Vamos para a próxima. Avaliação comparativa. Aqui faltou um outro termo que é também chamado de avaliação de controle. Então, ele não é muito utilizado, mas aparece muito em concurso também, tá? Então, esse termo avaliação comparativa ou avaliação de controle. Esta avaliação é usada para verificar se os alunos dominam um tópico do conteúdo. Então, a intenção é verificar se ele conseguiu compreender aquilo que você explicou. Então, você fez lá toda uma dinâmica, você passou seu conteúdo, você deu exemplos, pediu atividades, e aí depois que você terminou esse assunto, você vai realizar uma avaliação para verificar se o aluno ele domina esse conteúdo. Então, o que eu preciso levar em mente na avaliação comparativa ou avaliação de controle? Que ela é aplicada durante ou depois de uma aula e abrange uma parte do material. Ao contrário das avaliações diagnósticas, os alunos devem dominar o conteúdo da avaliação comparativa. Então, guardem esse macete, ó. Os alunos devem dominar o conteúdo da avaliação comparativa. Diferente da avaliação diagnóstica que você aplica no início, ou seja, a primeira avaliação a ser feita, a avaliação comparativa é depois que você já explicou o conteúdo, depois que você já fez toda essa dinâmica. E qual é a diferença da avaliação comparativa para a avaliação somativa ou classificatória? É porque aqui não tem obrigação de ser uma prova, né? Você pode utilizar outros instrumentos de avaliação, não necessariamente a prova. Lembrando que a prova é voltada para avaliação classificatória ou somativa. Então, essa é a diferença. Os alunos devem dominar o conteúdo, ou seja, mais uma vez, os alunos dominam o conteúdo. Então, o macete, os alunos devem ter domínio do conteúdo, ok? É aplicada durante ou depois de uma aula. Mais uma vez, avaliação comparativa, os alunos eles devem dominar um tópico do conteúdo, ou seja, os alunos devem dominar o conteúdo. Então, esse é o macete, esse é o ponto-chave da avaliação comparativa ou avaliação de controle. Ok? Tranquilo? Vamos lá para as nossas atividades? Então, aqui eu peguei algumas questões de concursos, né, que falam sobre esses itens das avaliações, e aí nós vamos responder de acordo com aquilo que a gente já tem de conhecimento. Ok? Mais uma vez, a avaliação diagnóstica é a primeira a ser realizada, a avaliação formativa é aplicada durante todo o processo e leva em conta as necessidades dos estudantes. A avaliação somativa é aplicada no final do processo, envolve notas, conceitos e classificação. E a avaliação de controle, os alunos devem ter domínio do conteúdo que você passou. Ok? Vamos lá? Primeira questão. Relacione os itens, tipos de avaliação, com os itens, características da avaliação. Então, aqui nós temos avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Então, nós vamos associar os itens com relação a esses tipos de avaliação. Vamos para o primeiro. Ocorre ao longo de todo o processo. Então, aqui já é um macete, né, para avaliação diagnóstica. Ocorre ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo informações e feedback. Outro termo-chave, feedback, relevantes quanto às dificuldades, às conquistas e aos ganhos dos alunos. Então, aqui deixou claro que a avaliação formativa, ou seja, o item 2. Então, o primeiro é o item 2. Então, aqui nós já eliminamos a letra A e a letra C. Vamos para o segundo item. Busca informações a respeito dos conhecimentos prévios dos alunos acerca da temática a ser estudada. Então, aqui é um ponto-chave relacionado à avaliação diagnóstica, né? Conhecimentos prévios, ou seja, aquilo que o aluno já sabe. Então, tanto na B quanto na D é o item 1. Então, nem precisava a gente ler, mas aqui é para guardar o conceito, ok? Vamos para o terceiro item. Tem a finalidade de classificar os ganhos de aprendizagem. Então, aqui já tem um termo-chave
da avaliação classificatória ou somativa. Então, aqui tem a finalidade de classificar os ganhos de aprendizagem. Ocorre ao final do processo. Então, mais um macete, mais um termo-chave que responde à avaliação classificatória ou somativa e possibilita a verificação formal das aprendizagens. Então, aqui nós já temos certeza que é a avaliação somativa ou classificatória. Então, na letra B, aqui nós temos o terceiro item 3, correto. E na letra D, não. Então, a letra D a gente já elimina. Então, sobra o item B. Mas vamos ler os outros para a gente guardar os conceitos, ok? Próximo. Configura-se em forma de provas e registros sistemáticos. Então, mais uma vez, característica da avaliação somativa ou classificatória, cujos resultados de aprendizagem são representados, em sua maioria, por notas ou conceitos. Mais uma vez, né, um termo-chave que responde à avaliação formativa, ok? Então, item 3. Próximo. Configura-se como instrumento de revisão de planejamento. Então, esse termo revisão de planejamento é o mesmo que ajustar as necessidades dos estudantes, que isso fará com que você faça uma revisão de planejamento, ou ações, não só para a aprendizagem do aluno, mas também para a ação do professor. Então, aqui nós temos, mais uma vez, avaliação formativa, item 2. E a última, configura-se como uma oportunidade de mobilizar o aluno para a aprendizagem, fornece informações importantes ao professor. Então, aqui, mais uma vez, o professor, ele tem noção, ele consegue compreender aquilo que o aluno sabe, aquilo que o aluno não sabe, ok? Para que se possa definir as estratégias mais adequadas. Então, aqui, mais uma vez, a avaliação diagnóstica. Então, por isso que a primeira ficou a letra B. Vamos para a próxima. Segunda questão. É a avaliação física que determina a importância ou valor da informação coletada nos testes e nas medidas, indicando se os seus objetivos estão ou não sendo atingidos, e se o sistema de ensino ou treinamento está ou não sendo satisfatório. Com relação ao tema, julgue os itens subsecutivos. Então, aqui nós temos, mais uma vez, 3 tipos de avaliação, né, que foram colocados, e nós vamos verificar se esses itens estão corretos ou não. Ok? Vamos lá para a primeira? A avaliação somativa é a soma de todas as avaliações ao final de um período, um ano ou 2. Tem o objetivo de se obter um quadro geral da evolução do indivíduo. Então, a avaliação somativa é a soma de todas as avaliações ao final de um período. Então, aqui tem vários pontos chaves, né? Então, a avaliação somativa, ela tem essa ideia de somar notas, ou seja, somou as avaliações. E, mais uma vez, é realizada ao final de um período. Aqui colocou um ano ou 2, porque depende do que foi adotado pela unidade escolar, ok? Tem esse objetivo de se obter um quadro geral da evolução do indivíduo. Então, a primeira questão, o primeiro item está correto. Se o primeiro item está correto, a gente elimina quem? A letra A fica, a letra B elimina, porque diz que todos estão errados, a letra C permanece, a letra D elimina, porque está dizendo que o 1 está errado, e a letra E fica. Então, sobrou a letra A, letra C e a letra E. Vamos para o segundo item. A avaliação diagnóstica é informação constante sobre o desempenho do aluno, que é fator primordial para o direcionamento do alcance dos objetivos. Seria avaliação a cada 3 ou 4 meses. Então, aqui já temos um erro que não é característico da avaliação diagnóstica, né? Então, no caso aqui, seria avaliação a cada 3 ou 4 meses. O que nós precisamos saber sobre a avaliação diagnóstica? Que ela é a primeira avaliação a ser realizada. Então, precisa constar isso no item. E aqui não falou nada sobre isso, além de medir, ou seja, verificar aquilo que o aluno sabe ou aquilo que o professor precisa realizar no período, ou seja, como o professor vai planejar essas atividades no decorrer do período, ok? Então, o item 2 está errado. Com isso, o que nós podemos eliminar? Nós podemos eliminar o item A, porque diz que todos estão corretos, o item C permanece e o item E permanece, ok? Então, agora, o que vai mandar qual resposta nós vamos marcar é o item 3. Então, vamos lá. Então, aqui nós falamos no 2 sobre a avaliação diagnóstica, e agora nós vamos para a avaliação formativa. A avaliação formativa é o tipo de avaliação que envolve a descrição, classificação e a determinação do valor de algum aspecto do comportamento do aluno. É a primeira avaliação do mesmo. Mostra seus pontos fortes e fracos. Então, aqui nós temos vários erros, né? Então, classificação. Lembrando, o termo classificação, ele é específico da avaliação
somativa ou classificatória. É a primeira avaliação do mesmo. A primeira avaliação do mesmo é a diagnóstica. Então, por isso que o item 3 está errado. Então, a letra E a gente pode eliminar, certo? Dizendo que o item 3 está correto. Então, nessa questão, a resposta ficou a letra C. Apenas o item 1 está correto, ok? Vamos para a última questão. Mais uma vez, aqui nós temos os 3 tipos de avaliação. Avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação de controle. Ou seja, também nós temos aqui uma avaliação comparativa, né, que pode ser o item 3. Avaliação de controle ou avaliação comparativa, ok? Vamos ver os itens para a gente marcar qual delas consta no que nós devemos marcar. Então, a primeira, ó, analisa o conjunto para saber se o objetivo educacional foi alcançado. Isso aqui está muito próximo da avaliação comparativa ou de controle. Mas se você tiver dúvida se realmente é isso, vamos olhar os outros que a gente já está mais familiarizado, ok? Então, vamos ver a letra B. Tem o objetivo de analisar o ponto de partida, ou seja, o que o aluno já conhece. Então, esse termo aqui, ponto de partida, ele é um indício de uma avaliação diagnóstica, ou seja, verificar o que o aluno sabe, o que o aluno conhece, quais informações ele tem. Então, isso está atrelado ao termo ponto de partida. Então, a letra B, a gente consegue identificar que é a avaliação diagnóstica. A letra B é o item 1. Então, a gente tem que achar, ou o 1 é o item B, então a gente tem que procurar aqui aonde que consta 1B. Então, não é a primeira, né? Porque lá está dizendo 1A, não é a segunda. A terceira, 1B, fica. A letra D, 1C, elimina. Então, sobrou a letra C e a letra E. Vamos ver o terceiro item. Acontece durante o processo. Pronto, aqui já deixou claro que é avaliação formativa, objetivando corrigir caminhos tomados principalmente no que tange ao método de ensino. Corrigir caminhos é o quê? Adaptar as necessidades dos estudantes. Então, o item C é avaliação formativa. Então, o que nós precisamos encontrar? Aonde aparece o item 2C, né, que é a avaliação formativa. Então, nós vamos verificar onde tem 2C e aí nós conseguimos marcar a nossa resposta. Então, na letra E, nós temos 2A, então não é o que consta, né? E sim na letra C, 2C. Então, o item 1 realmente é avaliação comparativa ou avaliação de controle. Analisa o conjunto para saber se o objetivo educacional foi alcançado. Então, aqui é o termo-chave, né, para avaliação de controle ou avaliação comparativa. Com isso, nós conseguimos chegar na alternativa letra C. O que eu quero deixar para vocês como informação? Por mais que você estude vários conceitos, você estude vários termos, às vezes pode aparecer de uma forma que você não consiga compreender bem. Então, o que eu deixo de macete para você? Vai naquilo que você tem certeza, vai naquilo que você já conhece. E a partir daí você vai eliminando o que não é resposta, ok? Eu quero que você veja se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que não ficou claro para você, certo? Sobre os tipos de avaliações, sobre avaliação interna, ok? Ainda nos comentários aí embaixo eu deixei uma lista de exercícios sobre avaliação, que é importante que você faça para que você possa aprimorar o seu estudo, ok? Lá já está com um gabarito para que você possa conferir se você acertou, certo? E o que eu quero que você faça? Responda essas atividades, né? Que aí é a sua parte do estudo, para que você possa, né, aprimorar o que você está estudando, ok? Por enquanto é isso. Desejo bons estudos e que você possa ter compreendido, né, essa parte da avaliação, né, com esses macetes que eu passei para vocês, ok? Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por acompanhar o vídeo. E mais uma vez eu peço para que você siga o meu canal, né? Que você ajude a crescer para que possa estar vindo novos vídeos como esse, né? Com macetes rápidos e práticos para que você possa, né, responder as questões no dia do seu concurso. Ok? Muito obrigado, bons estudos e até o próximo vídeo. Até mais. Olá, seja muito bem-vindo.